sistema de saúde aqui da Inglaterra, né? E como tá sendo minha experiência com ele, desde que eu cheguei aqui, e algumas curiosidades, né? E como tá sendo meu pré-natal também. Mas esse vídeo vai ser feito em 2 etapas, né? Primeiro eu vou falar do NHS, como funciona, e depois eu vou falar do meu pré-natal, porque realmente é muita informação e senão o vídeo fica muito longo e muito desgastante, né? Então, vamos começar com o NHS. O NHS ele é praticamente um SUS da vida, né? Na verdade, o SUS ele foi baseado no sistema do NHS quando foi criado, mas ele é um pouquinho melhor e com mais vantagens, acredito eu, a meu ver. Então, o NHS, ele é um sistema público, então, público, ele é gratuito, né? E ele abrange muitas coisas, né? Tudo que tu fizer por ele vai ser gratuito. Exames, consultas, tratamentos, você vai fazer fisioterapia, né? Cirurgias. A única coisa que não é de graça pelo NHS é o dentista, né? O dentista ele é gratuito para crianças de 0 a 16 anos, adolescentes, né? E grávidas durante o período da gestação e quando a criança depois nasce durante 1 ano. Fora isso, quem não se encaixa nessa faixa etária ou nessa faixa de benefício, né? O NHS ainda tem convênios com alguns dentistas, né? Mas ele não é 100% gratuito. Provavelmente o NHS vai cobrir apenas uma porcentagem dos procedimentos que você vai fazer. Eu não sei como funciona direito essa parte de dentista porque eu nunca precisei usar, né? Mas pelo que eu andei pesquisando, depende do procedimento que você tem que fazer, o que precisa ser feito, então, né, depende. Então, como se faz para se inscrever no NHS? Quando você chega aqui na Inglaterra, né, você precisa... você é aconselhado a procurar o centro médico mais perto ou o GP mais perto, GP, no caso, né? O GP nada mais é que um clínico geral que qualquer coisa que estiver referente à saúde, você vai ter que visitar ele e ele que te encaminha depois para algum profissional, caso precise. Mas qualquer coisa, se precisar, primeiro você vai ter que passar pelo GP. No caso, quando eu cheguei aqui, eu preferi procurar pela internet, que é uma das coisas que você pode fazer para encontrar o GP. E o que você faz? Digita qual é o GP mais perto de mim, eu entro no site do NHS e põe teu postcode. E no caso seria teu CEP. E no site do NHS mostra os GPs mais próximos e na internet, que no caso eu pesquisei no Google, que eu prefiro, mostra os GPs mais próximos, a distância, e no Google também eles são avaliados por estrelas, né? Então você pode escolher qual é o melhor avaliado. No meu caso, eu juntei o útil ao agradável, porque o GP mais perto era num centro médico, né? Porque os GPs também podem ter seus consultórios à parte. E era o melhor avaliado, né? Perto da minha casa, agora na casa que eu moro, é 3 minutos caminhando na mesma quadra. Então eu realmente fiquei bem satisfeita. Então, para se inscrever no GP, você precisa levar o comprovante de residência, teu passaporte e um formulário que você recebe lá mesmo para preencher com outros dados, e-mail, idade, todas essas coisas. Então, depois disso, você está inscrito no GP, sua ficha fica online. Toda vez que você vai no GP, na Midwife ou qualquer outro sistema do NHS, eles puxam tua ficha online, né? E você fica com, tipo, um relatório de tudo que é feito contigo, de todo o teu histórico de saúde, fica lá. Então, qual foi a minha primeira impressão de quando eu fui a primeira vez no GP? Não foi das melhores. Porque eu tava acostumada com os médicos daquele jeitinho brasileiro, né? Não que o pessoal é mal educado aqui, não, eles são bem educados. Mas no Brasil, aquela conversa, como é que você tá? Como é que foi? Alguns, né? Não todos. Mas eu tava acostumada a ser tratada assim com amor e carinho, entre aspas, né? E que o pessoal é mais frio, né? A consulta com o GP ela é bem rápida. É uma consulta de médico, literalmente, de 5 a 10 minutos, no máximo. E ele assim, oi, tudo bem? O que tu tem? Entendeu? E se tem alguma coisa assim que não é muito grave, pra ver o médico, sei lá, você tá com essas coisas graves lá, uma alergiazinha que não é muito grave, ou você tá com suspeita de talvez ter alguma coisa, tá com muita dor de cabeça há muito tempo, e sabe, não tem muitos sintomas muito graves assim, ele já meio te olha torto,
né? Então não gostei muito da minha experiência, mas eu já tô acostumada, agora eu já tô acostumada com isso. E porque também achei muito rápida, eu achei que ele não investigou muito, né? No caso, nem lembro que eu tinha. Mas eu entendo por que agora, porque uma das coisas que eu vou falar pra vocês agora são os pontos interessantes, né, do NHS, e um deles é esse: as consultas são rápidas porque os horários marcados, você praticamente é atendido no horário que é marcado. Por exemplo, você marca as 2 horas sua consulta, chega lá 5 minutos antes, e você é atendido 2h10, 2h15 no máximo. A vez que eu mais demorei para ser atendida a espera foi mais ou menos de 25, 30 minutos, e eu já tava a pé da vida, e eles ainda pediram desculpa por estar atrasados, né? Então, como funciona? No caso, eu vou dizer como funciona indo no centro médico, eu nunca fui no consultório de um GP. Eu vou no centro médico aqui perto de casa, tem uma tela lá inicial, eu chego lá, touchscreen, eu boto meu nome, a data de nascimento, e já aparece para confirmar meu nome e minha data de nascimento e minha consulta lá, 2 horas. Tá, beleza, sento, espero, tem uma tela, né, grande, e nessa tela aparece o nome das pessoas e a sala que você precisa ir pra ver seu GP quando tá na tua hora, né? Porque no caso o centro médico é tipo um postinho, tem várias salas. E vamos falar então um pouco mais de fatos interessantes sobre o NHS. O sistema de marcação de consulta eu acho muito prático. Tem 2 tipos, né? Você pode ir direto no centro médico e falar com atendentes, eu quero marcar consulta, ela vê o horário disponível. Ou você liga e ela marca a consulta para o próximo horário disponível, né? No GP. Provavelmente se não tem alguma coisa muito urgente e é com o GP, né? Você pode demorar até 3 semanas para marcar a consulta. Se for algo urgente, dependendo da hora que você liga no dia, você recebe o encaixe ou vou em uma consulta no outro dia. Com a midwife é a mesma coisa, só que quando você liga, a espera é praticamente só de 1 semana, porque você tá grávida, né? E se tiver algo urgente, é no mesmo dia também, quer dizer, não, porque a midwife, ela é 2 vezes por semana só. Mas, se for algo urgente, você não vai com o seu GP normal, você vai com um GP especialista em maternidade, né? Não com a midwife. Vai direto com o médico e se for isso, eles já te encaminham pro pronto-socorro. Ou é no mesmo dia, ou mesma coisa, né? Você consegue consulta no mesmo dia, dependendo do horário, ou no dia seguinte. E pra marcar a consulta, por exemplo, eu ligo agora e digo, eu quero marcar uma consulta. Tá, eu marco minha consulta e logo que eu desligo o telefone, eu já recebo um SMS com o dia da consulta, o horário da consulta e com quem vai ser minha consulta e aonde, né? E, por exemplo, se for com o GP e vai demorar mais, 3 semanas, né? Eu recebo essa mensagem hoje, agora, e 1 semana antes da minha consulta, uns 2, 3 dias antes, eu recebo outra mensagem lembrando que eu tenho consulta, né? Porque realmente eles trabalham com horários aqui. Se tu não vai, tu tem que desmarcar pelo menos 24 horas antes. Eles pedem, porque realmente eles trabalham com horários, né? Uma coisa que eu acho muito interessante também é o resultado dos exames. Eles vêm por correio. Tu não precisa fazer, eu faço um exame de sangue, eu não preciso ir lá coletar o exame de sangue, trazer para o médico para ele ver, né? E no caso o médico recebe uma cópia e eu também, se tá tudo certo, né? Às vezes demora umas 2 semanas para chegar, normalmente. Mas, por exemplo, se for algo mais sério, se for algo que deu errado, ou realmente você precisa refazer o exame, ou você precisa ver o médico de novo, você recebe uma carta e às vezes uma ligação que você precisa refazer o exame, né? E precisa ver o médico. E, por exemplo, se for algo mais grave, uma vez eu fiz um exame de sangue que deu errado, acho que meu nome estava errado, alguma coisa assim. E eu fiz o exame na mesma semana, em dias úteis, assim, eu recebi a carta dizendo que eu precisava refazer o exame e recebi uma ligação. E outro exemplo que eu tenho também, por exemplo, teve um exame que eu precisei fazer a cada 3 meses, eu acho, para verificar o nível de vitamina D no meu sangue. Então eu recebi e disse, tá tudo ok agora, né, a carta dizia, mas daqui 3 meses você vai receber outra carta
do teu GP pedindo para refazer o exame, só para ter certeza que tá tudo bem mesmo. Então, eu não precisei ir no médico, o médico me disse isso, ó, daqui a pouco você vai ter que vir aqui de novo, né? Eu recebi tudo por correio, então eu acho isso muito prático também. E outra coisa que eu acho legal aqui é o sistema de emergência deles, porque não é só para emergência. Por exemplo, porque, como eu disse, o pessoal é muito prático aqui. Então, se tu tá gripado, ou se tu tá com essas coisas mais simples, uma virosinha, uma coisa que não é muito preocupante, parece que você vai morrer, alguma coisa assim, sabe? Eles pedem pra não ir no médico, se tu não tiver uma faixa etária de risco, por exemplo, crianças e idosos, né, ou grávidas. Normalmente, a gente vê que os centros médicos, as UPAs, né, ficam lotadas de pessoas, às vezes, que não tem, tá com dor aqui, tá com dor ali, sabe? Pra isso serve o sistema de emergência também, o número de emergência. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu peguei flu no início da minha gravidez, e eu tava na faixa de risco, mas não sabia se eu devia ir ou não. Mas eu tava bem mal, já era de noite, né? E não teria como ir no GP de noite. E então a flu ela é tipo uma H1N1, assim, mas não tão perigosa, mas forte igual, que te deixa mal, morrendo, né? E eu tava com febre, mas minha febre não era tão alta, né? Eu tava com muita dor, tava preocupada porque tava grávida, né? Só podia tomar paracetamol. Porque grávida só pode tomar praticamente paracetamol. Então, o meu marido, ele ligou pro sistema de emergência e disse, minha mulher tá grávida, eu acho que ela tá com flu, né? Daí eles começam a perguntar, eles te perguntam, né? Mas ela tá bem? O que ela tá sentindo? Como é que ela tá? Como é que tá a febre dela? Né? Então, eles aconselham o que você pode fazer. Se você realmente precisa ir no GP, se é uma emergência, se for algo muito grave, eles mandam uma ambulância, né? Mas se tu tem dúvida, você pode ligar e dizer o que eu faço, onde eu devo ir, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. Você não precisa sair ao léu, assim, sem direção, correndo pro hospital ou pro médico, sem saber se tu precisa ou não. Então, eu acho que isso agiliza muito quem tem necessidades realmente de estar lá no médico. É uma coisa mais perigosa, sabe? É uma coisa que precisa realmente de atenção ou de urgência. Então, eu acho isso muito interessante nesse caso, né? E eu acho interessante que as ambulâncias chegam bem rápido também, se tu precisa. Não é uma coisa que demora, sei lá, meia hora. Depende da tua urgência, claro, né? Mas eles vêm muito rápido também. Então, eu acho isso muito interessante. Uma coisa que eu acho legal também é sobre como eles tratam a saúde da mulher em caso de pré-câncer, essas coisas. Por exemplo, eu não tô em idade aqui ainda de fazer o pré-câncer de mama. É claro, se eu sentir que tiver alguma coisa errada e tal, eu vou no médico, né? Mas resumindo, a idade de fazer o pré-câncer. Mas eu tô em idade de fazer... Eu tava em idade ano passado de fazer o pré-câncer de colo do útero. E o que aconteceu? Eu recebi uma carta sobre isso. Então, o NHS, além de tudo isso, de todo o seu sistema online, deles te monitorarem, ter teu histórico online, eles também acompanham a tua idade, sabe? Então, por exemplo, eu tava em idade de fazer o exame, eu recebi uma carta pra ir até o local, né, marcar e fazer o exame. Então, eu acho isso muito interessante do sistema do NHS daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do sistema do NHS. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser deixar sobre mais curiosidades do sistema do NHS. Mas, então, se quiser, né? Então, tem o próximo vídeo que eu vou fazer agora. Ou você pode assistir depois, que é sobre como tá sendo e como foi e como tá sendo meu pré-natal como grávida.